Será que Viva é uma homenagem cultural ou uma farsa bem animada? E se eu te dissesse que Viva, a vida é uma festa, tem muito mais treta por trás do violão encantado e das caveirinhas simpáticas do que a Pixar gostaria que você soubesse? Será que esse clássico emocionante sobre família e memória é mesmo original? Ou estamos diante de mais um caso de plágio bem maquiado com música de fazer chorar? A Pequena Sereia e Viva parecem duas histórias completamente diferentes, até você parar para analisar a estrutura. Ariel quer cantar, mas o pai dela proíbe. Miguel quer tocar, mas a família dele também proíbe. Ariel faz um pacto com uma entidade mágica para realizar seu sonho e acaba presa numa situação perigosa. Miguel rouba o violão de um morto e vai parar no mundo dos mortos por causa disso. Nos dois casos, os protagonistas desafiam tradições familiares rígidas para seguir uma paixão proibida, e isso acarreta coincidências mágicas em meio sombrio. E calma que não para por aí. Nos dois filmes, os protagonistas passam por boa parte da história tentando provar que têm direito de seguir seu sonho. E tudo isso enquanto descobrem verdades escondidas sobre suas famílias. É como se Viva fosse uma versão latina e esquelética da Ariel, só que trocando o mar por mariachis. Coincidência? Inspiração? Ou a Pixar tá pegando emprestado um pouco mais do que deveria e disfarçando com papel picado colorido? Uns diriam que é plágio descarado, mas outros diriam que é apenas uma estrutura narrativa parecida. Qual a sua opinião sobre isso? Preparem seus violões e pinturas faciais cadavéricas, assinem o canal, pois hoje vamos ver 8 teorias mais bizarras e sombrias do filme Viva, A Vida é uma Festa, aqui no canal Planeta Teen. A quinta teoria vai explodir sua cabeça, literalmente. A famosa teoria Pixar diz que todos os filmes do estúdio passam numa mesma linha do tempo, e Viva, A Vida é uma Festa não escaparia dessa maluquice organizada. Segundo os teóricos de plantão, o mundo dos mortos em Viva seria a evolução espiritual daqueles universos que começaram lá em Valente, onde a magia ainda era crua e que foi se desenvolvendo até se tornar algo controlado, como vemos em Divertidamente e Soul. Ou seja, morrer é só mais uma etapa do ciclo energético que já foi explorado de diversas formas pela Pixar, inclusive com as emoções ganhando consciência, brinquedos com alma e até ratos gourmet, e as pistas estão espalhadas para quem quiser catar. As portas que se abrem entre os mundos em Viva lembram bastante as portas mágicas de Monstros S.A., e o conceito de memória sustentando a existência de alguém bate forte com o que vemos em Soul, onde a identidade e os propósitos das almas são moldados por experiências vívidas. Viva seria, então, a explicação do que acontece quando a alma deixa o plano físico, mas ainda carrega seu legado. Ou seja, é tipo o episódio final da Pixar. Todo mundo já morreu, mas ainda tem um plot. E falando em ter plot, um dos personagens do filme tem uma história incrível. E se isso já é estranho, espera até ver a próxima teoria. Se eu te dissesse que o Hector e o Ernesto são, na real, a mesma pessoa. Pois é, essa teoria daoríssima defende que o avô do Miguel foi lembrado de jeitos tão diferentes por cada pessoa, que isso gerou duas versões dele no mundo dos mortos. De um lado temos Hector, o artista fracassado, mas querido e cheio de afeto. Do outro, Ernesto, o astro cruel, idolatrado por todos, mesmo que tenha sido um embuste completo. No mundo de Viva, a memória é a existência. Se cada um se lembra de você de uma maneira diferente, será que você continua sendo uma pessoa só? Nesse caso, a alma do avô se dividiu, a lembrança pura da filha virou Hector, e a imagem deturpada e idealizada pelo público virou Ernesto. A gente não tá dizendo que o filme confirma isso, mas vai dizer que não é genialmente perturbador. De que formas você acha que seria lembrado pelos seus amigos e familiares? Se você também acha que o Ernesto merece ser esquecido, clica no se inscrever, antes que a memória apague você também. Cara, você não vai acreditar no que eu descobri. O filme Viva, A Vida é uma Festa ia ser o primeiro musical da Pixar. Sim, um musical mesmo, com os personagens cantando tipo a Broadway, como se fosse Encanto ou Moana. Só que no estilo Pixar de destruir seu emocional. Mas aí, no meio do caminho, os executivos decidiram que talvez não fosse uma boa ideia. Como assim? A gente podia ter tido Miguel abrindo os pulmões num solo dramático sobre a memória e o legado, o Ernesto de la Cruz cantando uma versão ainda mais sombria de Lembre de Mim, podia ter até os mortos dançando no ritmo de uma coreografia surreal, e eles simplesmente largaram isso? Imagina como esse filme poderia ter sido ainda mais inesquecível se fosse musical. Pixar, você quase fez o primeiro Hamilton com caveiras dançantes e desistiu? Quem foi o culpado?
Eu quero nomes na minha mesa até o fim do dia, senão a cabeça do editor do vídeo vai rolar. E falando em inesquecível, o mundo dos mortos esconde verdades extremamente perturbadoras. Em Viva, a regra é clara. Enquanto alguém se lembra de você no mundo dos vivos, você continua existindo no mundo dos mortos. Parece bonito, né? Só que aí vem o lado sombrio disso. Pessoas horríveis podem ser imortais. O Ernesto de la Cruz, por exemplo, é um cara desprezível que roubou músicas, destruiu famílias, mentiu pra todo mundo, mas ele continua firme e forte no pós-vida, com direito a mansão, fã e status. Tudo porque as pessoas ainda se lembram dele com admiração, ou de forma muito forte. Ou seja, não importa se você foi um monstro em vida, se a memória for marcante, você ganha vida eterna no paraíso dos esqueletos. Isso levanta uma questão pesada. Será que a memória é mais forte do que a verdade? Será que a forma como somos lembrados vale mais do que quem realmente fomos? Criminosos horríveis e pessoas extremamente más como Hitler jamais desaparecerão no pós-vida. Isso porque sempre teremos lições de histórias lembrando as gerações futuras do que aconteceu. Viva joga isso na nossa cara com um sorriso e uma trilha sonora linda. E a gente nem percebe que saiu do cinema repensando a própria existência. E falando em memórias eternas, também tem outro lado da moeda, olha só. Repara bem, no mundo dos mortos, todo mundo parece estiloso, arrumadinho, com aquelas caveiras customizadas cheias de charme. Menos o Hector. Ele é todo torto, com o rosto rachado, roupa rasgada, e parece prestes a desmontar. Porque ele só sobrevive graças à lembrança da Mama Coco, que já é velhinha e perdendo a memória. Ou seja, a imagem que ela tem dele tá se apagando. Isso reflete direto na aparência dele no pós-vida. Ele tá literalmente se despedaçando junto com as memórias dela. Como será que seria se uma pessoa que tem a mente toda confusa lembrasse-se de alguém? Será que o espírito viraria um monstrengo ou não teria nenhuma forma específica? Ou imagine uma criança se lembrando de alguém. Qual seria a divisão entre memória real e a imaginação fértil infantil? Tudo isso acontece em detalhes pequenos, mas com certeza devastadores. Ajuda o Hector a não desaparecer de vez. Comenta a hashtag Hector e vamos eternizar esse esqueleto maravilhoso do nosso jeitinho. Tá, agora segura essa, porque tem tanta criança e adolescente no pós-vida de Viva. Se esse lugar é onde vão os mortos, era de esperar que a maioria fosse velhinho, certo? Mas o que a gente vê é uma quantidade desconfortável de gente jovem demais para estar ali. Isso levanta uma dúvida bem sombria. O que exatamente está acontecendo no universo da Pixar pra tanta vida ser cortada tão cedo? E os animaizinhos então? Um monte de espírito fofo com asas coloridas voando por aí, mas também todos mortos. Isso aí não é só um detalhe estético, é uma pista pesada de que o mundo dos vivos não tá tão mágico assim. Se até os bichos estão indo cedo demais pro outro lado, talvez Viva esconda críticas que são muito além da música e do folclore. A única explicação plausível para tudo isso é que algum tipo de tragédia aconteceu. Claro que doenças e acidentes acontecem diariamente de forma inesperada, mas existe um detalhe que faz com que tudo isso seja mais sinistro ainda. Agora, se a gente parar para pensar, tudo faz sentido quando colocamos no contexto de uma tragédia, algo grande que poderia justificar tantas mortes precoces, especialmente no México. Talvez um desastre específico tenha acontecido por lá, algo que levou muitas vidas, incluindo jovens e até animais, diretamente para o pós-vida. Isso se não explicaria a quantidade de espíritos juvenis, mas também daria uma razão mais sombria e profunda para o cenário de Viva ser tão incomum. E se a história, além de celebrar a vida, também estivesse refletindo sobre a perda precoce e a memória coletiva de uma nação? Isso explicaria por que tantas pessoas ainda são lembradas nesse pós-vida, pois uma tragédia vive no consciente das pessoas para sempre. O que você acha de todas essas teorias? Comenta pra gente a sua favorita, a gente quer saber.